Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014. Sérgio Borges, tudo bem? Tudo bem, Donácio, amigo telespectador, segunda-feira recheada de esportes para você. Vou começar o dia aqui mandando uns abraços, viu, Donácio? Um abraço para o Ismael, torcedor do São Paulo. Ele que acompanhou o seu São Paulo ontem, não foi muito bem, perdeu para a Ponte Preta. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Campeonato Paulista. Um abração para você, Ismael. Foi um prazer conversar com você ontem. Também vou mandar um abraço para a Valquíria Pina Gomes, a minha cunhada que fez aniversário no último final de semana. Também os meus amigos particulares, João Bosco e o Flavinho, também aniversariando neste final de semana. Um abraço especial para vocês, tudo de bom, saúde e muita paz. Continue sendo as pessoas maravilhosas que vocês são. Como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Um grande que se passa hoje vai para São José dos Campos. João Pedro, Deise e Paulo nos assistem através do internet. Muito obrigado pela preferência, amigos especialmente do Donácio aqui. São José dos Campos, adoro aquela cidade que eu sei que estou no meio do caminho para Ubatuba, não? Também quero mais dar um que se passa especial para o senhor Sebastião, famoso Chão, do bairro Bela Vista, para todos vocês. Que se passa? Um grande abraço também para o José de Melo, ele que é um dos fundadores da equipe do Tequila palmeirense, está contente com a campanha do Verdão nesse ano de 2014, que fez aniversário ontem. Muita saúde, muita paz para o senhor José. Sérgio, você tem um recado? Eu vou falar do Lojão do 12, roupas masculina, feminina, infantil, chinelos, bolsa e muito mais para você, tudo a R$12. Vai lá no Lojão do 12 que você vai conferir peças muito boas por R$12. Você vai comprar no Lojão do 12, Rua Coronel Joaquim Costa, ao lado da farmácia Grandos. Vamos falar do campeonato do Guaxupé Country Club. Tivemos rodada na sexta-feira e saiu mais um finalista. Nós tivemos rodada pela categoria adulta. O Empório da Cerveja bateu o Ancar por 5-2. Florindo Móveis 6, Contec Contábil 5. Com esses resultados, as finais já estão todas certas, elas para sexta-feira, a partir das 18h30 nós teremos Ancai e Quirino Móveis, às 19h30 Esporte Estância e Albacom e às 20h30 Florindo Móveis contra Empório da Cerveja. São esses os 3 jogos das 3 categorias lá do Guaxupé Country Club. Nós vamos falar muito dessas finais durante essa semana, vamos trazer alguns atletas, alguns jogadores das equipes para fazer uma entrevista aqui conosco, e depois na sexta-feira nossa equipe de esporte estará cobrindo todos os jogos, os acontecimentos lá no Guaxupé Country Club, as grandes finais do Society. Vamos falar do campeonato de férias futsal lá do Parque dos Municípios, jogos esse final de semana. O jogo sério venceu o Palmeirinha por 8-2. Para o Palmeirinha, 2 gols do Hayat. Jogo sério, o Breno fez 3, o Paulo fez 2, o Carlos fez 1, o Guilherme 1 e o João Paulo também 1. Na outra partida, Luana Tintas 9 e 15 de novembro 1. Para o Luana Tintas fez o Marcos Macedo 5, Leonardo 2, Rogerinho 1 e Cláudio 1. Para o 15 de novembro, o Maurício Arantes fez um gol. Arco da partida, Carlos Reimar dos Santos. Tá aí os resultados do campeonato lá do Parque dos Municípios. Copa Guaxupé de Futebol Master, tivemos jogos esse final de semana e infelizmente também situações muito delicadas, como aconteceu no Carlos Costa Monteiro. Acompanhe a matéria. Às 16h30, 2 equipes estavam em campo no estádio Carlos Costa Monteiro pelo Campeonato de Futebol Master de Guaxupé. Mas o jogo entre ar-condicionado e giro quente foi interrompido após o primeiro tempo, devido ao mal-estar causado aos jogadores do ar-condicionado após terem os seus pertences furtados no vestiário que foi violado, enquanto os atletas estavam em campo. Segundo Denilson, presidente do time, foram levados carteiras com documentos, dinheiro, pertences pessoais e chaves de veículos dos jogadores. A gente estava jogando no primeiro tempo 3-0 para eles, no intervalo a gente foi trocar, o vestiário da gente foi arrombado, cadeado arrebentado, levado celular, documento, chave e roupa. A gente vai ter que precisar até arrumar um chaveiro para abrir vários carros que levaram a chave e não tem mais condição de ter a partida. Então parou a partida e a semana que vem, né, vai ter um julgamento para ver se vai ter nova partida ou se eles vão ficar com os pontos. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, lavrou o boletim de ocorrência e em seguida saiu em busca de pistas dos indivíduos que praticaram o delito.
Quanto à partida de futebol, que ficou em 3 para ar-condicionado e 0 giro quente, não se sabe se o jogo será válido. Eu acho que o pessoal precisa olhar mais para o esporte amador da cidade nossa. Porque desse jeito não tem. Você vem jogar, o pessoal vem, não cobra nada, chega aqui na hora de jogar um futebol, o que acontece? Ele já rouba, leva celular, leva dinheiro, leva tudo que o pessoal trabalha a semana inteira, vem um sem vergonha e leva tudo. Aí é difícil. Infelizmente nós chegamos num ponto na nossa cidade que essas coisas acontecem, principalmente onde existem os espaços públicos da cidade. Não adianta, tem que se colocar grade para que possa proteger o ambiente do poder público. E mais um fato lamentável que aconteceu aí no Carlos Costa Monteiro, esse roubo, onde os jogadores estavam jogando, quando chegaram no intervalo para tomar água, seu descanso, até mesmo para ouvir alguma situação do treinador, sem seus pertences no vestiário, Sérgio. Donato, a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Reformas para que se melhorem, são pessoas que estão de olho já nas condições do Carlos Costa Monteiro há muito tempo, que estão vendo que aquela porta realmente é muito fraca, e o pessoal, logicamente, sabe que começa o jogo, as atenções de todo o público vêm para o jogo e os vestiários ficam lá, a Deus dará. Então eu acho que chegou a hora realmente de se fazer aí um apelo dos jogadores, nós da imprensa, para que possa começar as reformas assim no Carlos Costa Monteiro, principalmente no setor de vestiários. Agora já se perde a tranquilidade para se fazer uma boa prática de futebol, porque você vai ficar preocupado já com seus pertences dentro dos vestiários e não vai se concentrar para o jogo. Então é um apelo que a gente faz aqui, quem sabe o poder público possa realmente mudar a história, né, do Carlos Costa Monteiro. A gente sabe que não é de agora, a gente sabe que essa situação já vem de muito tempo. Eu daria outra sugestão também, Donácio, fazer um muro que separa ali aquele rio com os vestiários, para que fique ainda mais seguro. É uma ideia que também pode ser acatada, porque o pessoal pode fazer o assalto e sair pelo rio. Deve ser garoto, deve ser de maior, não sei, mas é uma facilidade que tem para sair por ali. Então eu acho que tem que ser muito bem observado e fazer com que o jogador possa ter segurança para praticar o seu lazer no final de semana. Infelizmente, um fato lamentável que aconteceu no sábado no Carlos Costa Monteiro. Eu conversei com o diretor de esporte, o Anselmo. Ele me disse que já está sendo providenciado situações aí dentro de uma programação para que possa ser melhorado os vestiários lá do Carlos Costa Monteiro. Agora, com relação às partidas, essa partida no sábado, no primeiro tempo, o Giro Quente venceu por 3-0 o ar-condicionado. No domingo, no campo do Mujana, o Tequila venceu o América Guaxupé por 2-1. E o Cris esteve lá presenciando essa partida, Cris. Então, realmente foi ver um jogo muito equilibrado. Gosto demais desse time, foi uma grata surpresa para mim esse time de América Guaxupé. Eu confesso que eu não conhecia, eu vou muito nos campos de futebol, praticamente todo fim de semana ou jogo ou assisto o jogo. Não conhecia muita gente desse time, mas um time muito bem formado, um time de gente magrinhos, não? Todos eles em boas condições físicas, correm muito. Tem de meio campo para frente um time excelente, eu acho. E o problema, eu acho, a parte defensiva. Não estou falando de zagueiros, estou falando da parte defensiva do time. Na hora que eles vão acertar essa parte, dificilmente esse time vai ser vencido. Mas, assim como é de costume, o time da Tequila, com aquela experiência de jogadores, com aqueles grandes jogadores, inclusive nosso colega Donácio fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Doril, no segundo tempo, melhorou muito. Esse Marquinhos, centroavante, que foi o destaque de jogo com 2 gols. Gostei muito do jogo, um jogo alegre, apesar de grande calor que nós tivemos no campo da Mugiana. Uma vitória merecida do Tequila, mas um jogo muito bom. No Jardim Arminda, o Guaxupé Country Club venceu por 2-0 o Jardim Arminda. O Sérgio esteve lá. Eu acompanhei boa parte desse jogo. Eu acho que o jogo poderia ser melhor, Donácio, apesar o que atrapalhou um pouco foi as condições do gramado. Realmente o gramado não está em boas condições, os jogadores sentem um pouco jogar ali naquelas condições que estava. Se der ali mais um trato no gramado, eu acho que dá para fazer bons jogos sim,
mas o Guaxupé Country Club mostrou a superioridade. O Edivaldo fez um belo gol no primeiro tempo, 1-0. Depois, no segundo tempo, o Giovanninho ampliou para 2-0. Foi um placar justo, onde o Guaxupé Country Club jogou o suficiente para vencer a equipe do Jardim Orminda, que valorizou também essa vitória do Guaxupé Country Club. Portanto, 2-0, um placar justo para essa partida. A outra partida na Sochupé também não terminou essa partida. Por volta dos 10 minutos do segundo tempo houve uma agressão ao árbitro. A partida até então estava 0-0 entre a Sochupé e Mugiana. Lamentável, gente. Jogador veterano agredindo a arbitragem. O que vocês têm a dizer a respeito disso? Olha, Donácio, eu acho que para um jogador agredir um árbitro, a coisa ou pode ter muito séria ou o jogador está muito desequilibrado. Porque reclamações a gente sabe que tem, a gente também joga futebol, sabe que não é fácil, às vezes o juiz marcar para um lado, você acha que é para o outro e de repente você está numa discussão. Mas agressão, você precisa ter um motivo muito sério para que isso aconteça. Eu não estava lá, Donácio também não estava, o Cris, mas a gente tem as informações e a gente vai apurar bem essas informações para saber realmente o que aconteceu nesse lance ou nessa partida onde esse jogador acabou agredindo o árbitro. O Cris também pode dar a sua opinião. Então, eu cheguei, depois de 2-0 pro Tequila, eu quis ver parte desse jogo da Cooperativa. Eu cheguei lá exatamente na hora que os times estavam saindo de campo. Eu pensei que era intervalo no início, depois eu vi aquele movimento, Anselmo estava lá, ele me contou o que aconteceu. Infelizmente tivemos um fim de semana muito ruim para o futebol amador de Guaxupé. Esse tipo de situação não pode ser tolerada. Esse jogador que fez o que ele fez tem que ser apurado, e se realmente, assim como eu imagino, ele é culpado, tem que ser punido e tirado de futebol para nós não ter esses atos todo sábado, todo domingo. Agora, pelo artigo 41, na parte disciplinar, diz o seguinte: caso venha a ocorrer qualquer animosidades, agressões tentadas ou consumadas, física ou verbal, brigas, arremessos de campos, tumultos de qualquer natureza ou incidentes que venham causar ou não suspensão ou paralisação de jogo, independente de serem membros das comissões técnicas, equipes dirigentes de clubes e torcidas, os responsáveis receberão a penação conforme as hipóteses abaixo, independente da ordem ou sequência de aplicação: advertência, suspensão, perda de pontos e eliminação. Tá aí uma situação onde o Tenente Padre, onde conduz muito bem, dirige a junta jogadores dos campeonatos da cidade, irá decidir com relação a essa partida entre a Sochupé e Mugiana. Não sai daí, voltaremos já já com o Cris com as suas notícias que se passam. O Sérgio tem um recado para você. Eu vou falar da Autocred. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Autocred cobre qualquer proposta do concorrente. A Autocred é a financeira dos aposentados. Fica ali na Rua Pereira do Nascimento, número 30, em frente ao Bradesco. Vá lá na Autocred que você vai fazer bons negócios, com certeza. O Cris tem suas notícias que se passam. Bastante coisa aconteceu nesse fim de semana. O goleiro titular de nossa seleção é o novo reforço do time de Toronto, Canadá, que disputa a Liga Norte-Americana. Esse é o contrato. Além dele, foram contratados para reforçar o time também o brasileiro Gilberto, que foi o destaque da Portuguesa do Campeonato Brasileiro de ano passado, e o inglês da seleção brasileira inglesa Defoe. Depois de 4 meses, finalmente o goleiro Júlio César está de novo em atividade. Infelizmente, esse campeonato é um campeonato muito fraco. Eu não sei como que ele vai reagir, como que ele vai poder defender a seleção brasileira. Vamos ver o que Filipão vai decidir. No campeonato espanhol, ontem, Barcelona venceu 4-1 fora de casa e assim igualou Atlético de Madrid e Real Madrid. Hoje nós temos 3 times com a mesma pontuação, 57 pontos. Simplesmente uma corrida fantástica para ver quem vai ser campeão da Liga Espanhola nesse ano. Só para variar, Messi fez 2 gols nesse jogo e deu uma assistência para Fábricas. No campeonato inglês, Liverpool simplesmente massacrou Arsenal, 5-1. Esse foi o grande derby da rodada.
Felipe Coutinho, número 10 do Liverpool, foi muito elogiado. Também elogiados foram William e Oscar, do Chelsea. Chelsea venceu o Newcastle 3-0 e está assumindo topo da tabela do campeonato inglês. No campeonato italiano, nós tivemos a estreia do Hernanes. Hernanes foi vendido do Lazio, comprado por Inter de Milão. Teve uma estreia muito boa, do pé dele saiu a assistência para o gol do Samuel. Inter venceu Sassuolo 1-0 com assistência do Hernanes. Aqui no Brasil, Fred se machucou novamente. Pode ficar fora por até 2 meses. Esse cria um grande problema tanto para a Fluminense como para Filipão e para a seleção brasileira. Candidatos a substituir Fred para campeonato mundial: Jô, Leandro Damião, Luiz Fabiano, Hernani Brocador e o Gorducho Walter, que começou muito bem no Fluminense, fez o gol e ajudou o time a vencer Flamengo no grande derby de ontem. Cris, só um minutinho. Dos 5, será que a gente consegue juntar e fazer um? Tá difícil, hein? Só se vê o Frankenstein, tá? Para pegar o perna esquerda do um, lado é só assim. Neymar voltou a treinar com o time e tudo indica que enfrentará Manchester City no Champions League na terça-feira que vem. Graças a Deus que Neymar não teve assim. Eu vi a cena, o pé dele foi totalmente no lado errado, muita elasticidade esse menino tem, graças a Deus que foi só isso. O grande derby português de ontem entre Benfica e Sporting foi adiado por causa público foi retirado do Estádio da Luz depois que fortes ventos causaram a queda de pedaços da cobertura do palco do jogo. Esse palco do jogo ainda é para sediar a final da Liga dos Campeões em maio. Então, para não ter, era prestes de começar o jogo, lotado o estádio, imediatamente eles decidiram tirar todo mundo do estádio, porque assim evitaria uma possível tragédia. Uma ideia muito boa, a partida foi remarcada para essa terça-feira. E agora dá uma olhada no que está aparecendo no Sochi, na Rússia, onde são disputados Jogos Olímpicos. Olha que tipo de recepção que tanto jogadores como espectadores têm nesses jogos. Primeiro, nós vamos ver uma cadeiras em excesso no banheiro. Olha aqui. Então, a pessoa usa o banheiro e 3 pessoas podem assistir, provavelmente para dar notas, não sei porquê, tá? Depois, nós vamos ter a próxima foto. Pode ir, Luiz. Nós temos essas cadeiras nos cantinhos, provavelmente para aqueles que caem no gelo, que não recebem os pontos necessários. Continuando, essa é a água potável da Rússia. Água amarela, como vocês podem ver, muitas vezes não tem água e quando a água chega é dessa cor. Continuando, banheiros de dar mão um com o outro. Esse é para aqueles namoradinhos que não querem deixar a mão um da outra, nem nesses momentos extremamente íntimos, não? Então, como vocês podem ver, de 2 em 2. É no meio desse cardápio está escrito assim: Ice cream in the ass. Ice cream significa sorvete, in the ass significa no bundão. Então, sorvete no bundão. Claro que é um erro aqui que eles fizeram na hora que escreveram, porque não pode ter esse tipo de sorvete, ainda não vi até agora. E provavelmente que tem mais uma. Essas são as panquecas que são servidas, como são muito bonitinhas. Os círculos da Olimpíada muito bem definidas, não? Esses são, infelizmente, o que acontece em Sochi. Essa é apenas a parte de cima do que eu descobri. Na semana que vem eu vou ter mais informações. Tá aí o Cris com as suas notícias que você passa. Não sai daí, voltaremos com os regionais 2014. Novidades da Banca da Sandra, você não pode perder a promoção do jornal agora. Tá aqui, ó, o relógio Condor. Você encontra lá a promoção da Banca da Sandra, imperdível. Você separando os selinhos, mais R$ 24,90. Sérgio, esse relógio custa somente R$200. Vale a pena. Jornal agora, fazendo a promoção juntamente com a Banca da Sandra. Você adquire por R$ 24,90.
Muito barato. E também voltou a promoção do Ioiô Fever. Olha que belo ioiô, vários modelos você encontra lá na banca da Sandra. Tá aí com o Sérgio para você ver. E a partir do próximo sábado, campeonatos de ioiô lá na banca da Sandra. Imperdível. Sem dúvida nenhuma. Sérgio, seu recado da Univox. Eu vou falar da melhor e mais rápida internet banda larga da região. Veja as vantagens de ser cliente Univox. Internet limitada, todos os planos sem franquia, instalação gratuita, equipamento sem custo, mensalidade fixa e suporte 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252, a melhor e mais rápida internet banda larga da região. Campeonato Mineiro do Módulo 2, tivemos rodada esse final de semana e o Sérgio tem todos os resultados. 6 jogos aconteceram. No sábado, o Uberlândia foi até Patrocínio e venceu a Patrocinense por 3-1. O Araxá bateu o Mamoré por 2-1. Detalhe desse jogo, o Túlio Maravilha fez um gol 1000, hein? Segundo ele, né? Olha, segundo ele, do mesmo jeito que Romário chegou aos 1000, Pelé chegou aos 1000, Túlio Maravilha de pênalti também conseguiu fazer aí o seu 1000º gol, segundo as contas do jogador. No domingo tivemos Democrata 0, América de Teófilo Otoni 0, o Tricordiano vencendo a primeira contra o Democrata de 7 Lagoas por 2-0, Social e Betim 0-0, Montes Claros 3, Nacional de Uberaba 0, foram os resultados do módulo 2. Campeonato Mineiro da primeira divisão, nós tivemos o clássico no Mineirão, o Cruzeiro jogou com o time reserva e venceu com ele, hein, Sérgio? Tá aí os gols do Cruzeiro, 2 gols do zagueiro Léo, o Cruzeiro venceu o América por 2-0. No sábado, o Tupi bateu os reservas do Atlético Mineiro por 2-0, Tombense e Caldense ficaram no 1-1, a Caldense mostrando a boa fase, hein? Jogando fora de casa e empatando. O Minas, do técnico João Carlos, acabou perdendo em casa para o Boa por 2-1. E o Nacional bateu o Guarani por 3-2. Esses foram os resultados do Campeonato Mineiro desse final de semana. Campeonato Carioca, os jogos do final de semana, o Botafogo perdeu para o Friburguense por 1-0, Madureira 2, Cabo Friense 1, o Fla-Flu deu Fluminense 3-0. No domingo, Bom Sucesso 1, Resende 1, Nova Iguaçu, Vasco 1, Bangu 0, Macaé 2, Audax 0, Volta Redonda 0, Boa Vista 4, Duque de Caxias 1. E o Walter estreou bem no Fluminense. Tá aí os gols do Fluminense. O Walter fez um dos gols do Fluminense, um belo jogo. O Flamengo, logicamente, está preocupado com a Libertadores. Vai estrear aí essa semana na Libertadores, com certeza poupou alguns jogadores, mas o Fluminense não veio para brincar não. Conseguiu fazer 3-0 e o Walter mostrando que com 99 quilos ele sabe fazer gol, Donás, e fez um belo gol. Tá aí os resultados do Campeonato Carioca para você. Vamos falar agora do Campeonato Paulista. Mais uma vez a Ponte Preta se deu bem contra a equipe da capital, hein, Sérgio? O São Paulo do meu amigo Ismael acabou esbarrando na Ponte Preta ontem no Moisés do Carelli. Mas a rodada começou na sexta-feira. O Oeste perdeu em casa para o Ituano por 2-1. No sábado tivemos Bragantino e Botafogo 1-1. Para mim, as duas melhores equipes do interior se enfrentaram em jogo equilibrado. O Rio Claro bateu o 15 de Piracicaba por 3-0. O Palmeiras poderia ter ganho, Donás. Perdeu um pênalti com Allan Kardec, que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras, mas continua invicto. O Palmeiras ficou no 1-1 contra o Audax. E nós estamos vendo aí os gols de Ponte Preta 2, São Paulo 1. A Ponte Preta fez 1-0 com o Silvinho, que foi ex-jogador aí do São Paulo. O Rogério Ceni batendo pênalti empatou. E o Alemão fez o segundo gol da Ponte. A Ponte venceu o São Paulo por 2-1. Um bom jogo de futebol em Campinas. A Ponte sob o comando do Vadão, 3 jogos, 3 vitórias. Realmente o Vadão, ele é um salvador da pátria, viu? Já treinou várias equipes, onde as equipes não estavam bem, ele chega e dá um jeito na equipe. O Corinthians empatou 1-1 com o Mogi Mirim. O Corinthians vai para a 5ª partida sem vitória. E a Portuguesa goleou o Linense por 4-0. Esses foram os resultados do Paulistão, que prossegue amanhã, terça-feira, São Bernardo e Atlético Sorocaba, o Santos contra o Comercial, Paulista contra a Penapolense.
Olha, eu coloco também o Audax como uma boa equipe no Campeonato Paulista. O Audax empatou com o Santos, venceu a Portuguesa por 4-1 e ontem complicou a vida do Palmeiras. É certo também que o Palmeiras teve várias oportunidades, o goleiro do Audax fez grandes defesas, mas o sistema de jogo dele, Sérgio, é um sistema muito legal. Você não vê o time do Audax dar um chutão. O próprio goleiro, ele teve início da sua carreira no futsal, ele sai jogando com os pés. É, uma equipe muito bem treinada, eu acho que é uma equipe nova aí no cenário de futebol paulista que vem colocando um método novo, um sistema diferente de jogar. Sem chutão, joga com bola nos pés e sabe o que está fazendo. E deu muito trabalho para o Palmeiras ontem, um resultado aí que valorizou o empate, né? Muitos acham que o Palmeiras deveria ter ganho, mas quando se pega uma boa equipe, uma equipe bem treinada, realmente é difícil. Olha, com o resultado de ontem do Corinthians, ele está na última colocação do seu grupo, viu, Donásio? Mas a diferença não é muito grande, não dá para recuperar. Dá para recuperar. O campeonato está só na sua metade por enquanto. Nós tivemos 7 rodadas, teremos mais 8 rodadas ainda, 24 pontos para ser disputado. E daqui para frente eu acho que aquelas equipes que não começaram bem, se deram uma reagida, vencer aí 2, 3 jogos seguidos, muda muito a situação da tabela. Agora você pode ter certeza que os jogadores do Corinthians farão uma preparação muito boa durante essa semana. Não teremos jogos no meio de semana, na quarta-feira do Campeonato Paulista, porque o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo no Pacaembu. E nada melhor do que você sair de uma crise vencendo o arquirrival. Justamente, é um jogo de vida ou morte para a equipe corintiana. O Palmeiras está mais tranquilo, mas logicamente também não vai querer perder um clássico. Com certeza vai ser o jogo da rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Muito bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Obrigado, Sérgio, você amigo telespectador. Se Deus quiser, voltaremos amanhã ao vivo com mais um TV Sul Esporte. Até lá!